Ricardo, e muito se falou da dificuldade, né, de todos os setores aí, mas as tradings são as que mais usam toda a infraestrutura de logística que a gente tem, né? Sejam portos, aeroportos, né, ferrovias, enfim. Eu queria entender um pouquinho de quais são as principais dificuldades de uma trading para chegar aos portos. E, aliar isso, eu queria que você contasse um pouco do case que vocês têm, que é ligado à sustentabilidade, que é falar do investimento em biodiesel nos caminhões próprios da empresa. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem, porque tem uma economia financeira aí também utilizando isso e um ganho também na questão ambiental. Quer dizer, existe, primeira pergunta, existe um ganho financeiro ou é apenas um ganho ambiental, né? Conta para a gente um pouquinho como é que é essa questão. Joia. Bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, parabenizar a Globo Rural pela 11ª edição aí do Caminhos da Safra. Falando um pouquinho da Marge, né? A Marge hoje é a maior empresa brasileira da cadeia de grãos e fibras, né, de capital 100% nacional, uma empresa ainda familiar, mas que tem já uma estrutura bastante grande, opera o país inteiro aí na originação e no transporte de grãos. Além de ter outras áreas de negócios, né, como a própria produção agrícola, né, nós temos aí quase 400 mil hectares de plantio de soja, algodão, milho e outras culturas. Temos também uma área de operações de fábricas, 3 fábricas de fertilizantes, 3 esmagadoras de soja, agora, recentemente, uma planta de biodiesel também. Temos uma área de energia elétrica, né, tanto energia hidrelétrica quanto fotovoltaica também funcionando. Né, uma área de trading, né, que movimenta aí, mais de 20 milhões de toneladas mundo afora. E, especificamente, na área de logística e operações, né, nós temos essas novidades aí. Então, a primeira consideração é sobre as dificuldades, né? Acho que as dificuldades foram expostas aqui. A gente tem, né, falta de infraestrutura, apesar de todos os investimentos aí feitos no Brasil nos últimos anos, ainda o crescimento da safra e da necessidade dessa infraestrutura foi maior, né? Então, temos os gargalos. Eu destaco aqui os acessos portuários, né? A gente tem muita dificuldade nos acessos portuários, principalmente quando se refere ao Arco Norte. Lá em Porto Velho, nós temos um terminal de transbordo que precisa atravessar a cidade para chegar lá. A gente tem a questão dos acessos lá em Miritituba também, que ainda tem necessidade de avanços consideráveis aí na pavimentação, enfim, na melhoria desses acessos, né? No pico da safra, inevitavelmente, a gente tem as filas. Então, eu acredito que o acesso portuário talvez seja hoje o grande gargalo, e isso foi bastante debatido aqui. Em relação à sustentabilidade, a companhia, lá em 2019, decidiu, numa decisão de negócios mesmo, investir ainda mais na verticalização, né? Nós estamos em todos os elos da cadeia e decidimos, então, a partir do óleo de soja que já era fabricado pela companhia, produzir o biodiesel, né? Então, lá em 2019 foi tomada essa decisão, e que a gente começou, então, o investimento na fábrica. Durante esse período veio a pandemia, né? Nós tivemos todos aqueles transtornos causados pela pandemia, e um dos grandes transtornos que a companhia identificou foi no próprio fornecimento de combustíveis. Nós tivemos rompimento de cadeias internacionais aí do petróleo, enfim, balanços que foram bastante severos. Depois veio a guerra da Ucrânia, da Rússia e da Ucrânia. Então, assim, muito problema e muito risco envolvido com o fornecimento de combustíveis. Naquele momento, né, a empresa decidiu que a gente tinha que buscar todas as sinergias possíveis dentro do complexo, e dessa decisão de produzir biodiesel para a autossuficiência, né? Se, num caso extremo, houvesse um rompimento no fornecimento de combustível, como que a gente poderia se autoabastecer, né? Já que nós seríamos produtores de, no caso, biodiesel. Então, essa foi uma demanda. A partir dessa demanda, né, buscando essas sinergias, nós encontramos, talvez, a maior das sinergias, né? O compromisso que a empresa assumiu lá em 2021, de net zero, né, emissões zero de carbono até 2050, em todas as suas operações. Então, nós decidimos produzir biodiesel e, buscando as sinergias, né, o autoabastecimento num caso extremo, mas isso, depois que a pandemia se arrefeceu, os sistemas voltaram a fluir, isso ficou um pouco relativizado. Mas o que nos prende e nos trouxe com maior ênfase nessa questão
da substituição de combustíveis fósseis pelo combustível renovável foi justamente o nosso compromisso de descarbonização das operações. Então, lá em 2022, nós iniciamos os testes, ainda não produzimos o nosso biodiesel, a fábrica estava em construção, nós começamos a comprar biodiesel no mercado. Por condições regulatórias, nós tínhamos uma limitação de 10 mil litros por mês e começamos nas máquinas agrícolas. Lá na fazenda Itamaraty, em Campo Novo dos Parecis, selecionamos 6 máquinas que operariam exclusivamente com biodiesel. Tinham mais 6 máquinas clones operando com diesel comum para fazer as comparações, de vários fabricantes, vários portes, e limitado, né, como eu disse, aos 10 mil litros, porque aí exigia um processo muito complexo de licenciamento de um TNP e sem a garantia dos motores pelos fabricantes, a gente não ia conseguir avançar nessa questão regulatória. Então, iniciamos lá em 2022 e chegamos agora, em setembro de 2024, com mais de 27 mil horas acumuladas nesses motores trabalhando com biodiesel, sem absolutamente nenhum problema. Os tratores ocuparam 100% do seu abastecimento com biodiesel durante todo esse período, 27 mil horas, nenhum problema, nenhum filtro entupido, nenhuma mangueira rompida, absolutamente nada, nenhum bico injetor, nada, nada, nada. Trabalhando 100% com rendimento esperado, consumo esperado, o que nos trouxe bastante segurança em passar para o segundo passo, que é testar na frota de caminhões. Na época que a gente começou os testes, a Marge tinha 300 caminhões Scania, e a Scania, né, provocada pela companhia, topou em vir para dentro desse projeto e nos deu, por escrito, a garantia de que esses motores funcionariam com biodiesel. De posse dessa garantia, nós fomos ao IBAMA, conseguimos a autorização ambiental, e então remetemos à ANP um processo regulatório que, depois de alguma análise, nos autorizou então ao uso pleno de biodiesel nesses 300 caminhões de uma vez só. Conseguimos autorização plena para os 300 caminhões, só que essa autorização da Scania, a garantia do motor, ela vinculava uma modificação no sistema de filtragem e no sistema de catalisador do caminhão. Tinha que fazer uma regulagem no catalisador, o que demandava um investimento. Como a frota já tinha alguns anos de uso, nós então fomos devagar, adaptamos 2 caminhões e começamos lá, em agosto do ano passado, a rodar com esses 2 caminhões, abastecidos exclusivamente com biodiesel. Cada um deles rodou em torno de 60 a 70 mil quilômetros, cada um desses 2 caminhões, sem também absolutamente nenhum problema. Nós tivemos 0 problema com os caminhões, 0 problema com filtro, 0 problema com qualquer coisa de falha, nada, nada. O caminhão rodou perfeitamente. E com esses resultados aí, tanto das máquinas quanto dos caminhões, nós decidimos então que era hora de ampliar o uso, né, na frota rodoviária. E em vez de fazer o investimento nos caminhões velhos, nós decidimos então, junto ao fornecedor, uma negociação para uma frota nova. Foi aonde a Marge comprou então mais 101 caminhões Scania que já saíram de fábrica adaptados para o uso do biodiesel. Esses caminhões já estão todos na estrada, estão todos rodando. Desde final de maio, começo de junho, eles foram entregues, já estão rodando. E nós temos aí a satisfação de ver que eles funcionam absolutamente sem nenhuma intercorrência. As condições de consumo, obviamente, o biodiesel tem um poder calorífico um pouco menor, em torno de 6% menor do que o diesel, que aumenta um pouquinho o consumo, mas pelos compromissos e pela redução de emissões, e aí sim pelo GHG Protocol, que é o protocolo que nós adotamos como comparativo, a substituição do diesel na frota pelo biodiesel reduz em até 99% as emissões de CO2. Então, assim, o benefício que traz diante desse pequeno aumento de consumo é imensamente maior, e a gente tem aí hoje, né, adquirimos mais 5 caminhões Volvo, também próprios para o uso de biodiesel. Nós já estamos, então, com 106 caminhões da frota. A frota hoje conta com 1.000 caminhões, no total, entre Scanias e Volvo, são 1.000 caminhões. Nós estamos com 106 caminhões rodando exclusivamente com biodiesel, já em plena atividade, e, por hora, com resultados aí muito animadores. Nessa mesma esteira, né, para ser bem resumido, nós tivemos, em determinado momento, a parceria da John Deere, também conseguimos autorização e nós inauguramos, em começo de junho, a primeira fazenda do Brasil que opera exclusivamente com B100, exclusivamente com biodiesel. A Fazenda 7 Lagoas, lá em Diamantina, em Mato Grosso, é a primeira fazenda do Brasil que absolutamente todos os equipamentos operacionais abastecem com biodiesel puro. Então, uma virada de chave também nessa questão aí da produção agrícola, e isso, obviamente, vai ser escalado com o tempo. À medida que a gente for substituindo máquinas, enfim, fazendo os investimentos, nós vamos
certamente aumentar a troca do combustível fóssil pelo biodiesel na operação agrícola também. E talvez o mais inovador foi o primeiro case nacional de uma embarcação, né? O primeiro empurrador da companhia fez uma viagem teste autorizada pela ANP também. Nós ainda estamos aguardando a autorização plena para uso na frota, mas tivemos a primeira autorização para uma viagem teste, em que o empurrador da companhia saiu de Porto Velho, foi a Itacoatiara, no Amazonas, e voltou, mais ou menos 1.200 e poucos quilômetros cada trecho desse, levando 50 mil toneladas de soja, abastecida exclusivamente com biodiesel. Fizemos um protocolo de trabalho junto à ANP, onde nós observamos os parâmetros de consumo, os parâmetros de desempenho, enfim, funcionamento dos motores. O próprio fabricante dos motores já dá autorização e acompanhou os testes, e nós, então, já remetemos à ANP todas essas informações e estamos aguardando aí o deferimento, então, da autorização para que a gente possa usar o biodiesel em substituição do diesel marítimo também na frota de empurradores da companhia lá na hidrovia do Madeira, que foi citado aqui. Então, assim, para ser bem resumido, nós estamos hoje com a primeira fazenda, a maior frota, e o primeiro caso de navegação com o uso de biodiesel em substituição ao combustível fóssil, mirando justamente os passos para que a gente consiga, lá em 2050, atingir zero emissões em todas as operações da companhia. Agora você falou que 10% da companhia, né, que estão com essa frota... A frota rodoviária em torno de 10%, e provavelmente isso... Em quanto tempo? Aí vai depender do processo de renovação de frota, né? Mas a tendência é a gente avançar aí na maior velocidade possível na substituição. Primeiro, pela essa questão ambiental, que ela para nós é muito relevante, né? Os compromissos que a empresa tem são internacionais, são compromissos muito importantes. Aí você me perguntou sobre a questão do custo, né? Os caminhões eles estão na mesma companhia que produz o biodiesel, então é frota cativa. Nessa operação eu não tenho tributação. Então, esse biodiesel, sem tributação, ele é bastante mais barato que o óleo diesel comum, que dá um ganho econômico, certamente. A gente sabe que aí em torno de 50%, um pouco mais de 50% do custo do transporte rodoviário é o combustível, a gente ataca, então, no ponto mais sensível do custo, aí, com uma diminuição pela questão da não tributação. No caso da companhia agrícola, que é um outro CNPJ, apesar de ser do mesmo grupo, é um outro CNPJ, a operação é tributada. Essa semana passada, o biodiesel estava um pouquinho mais caro que o diesel, 10 centavos mais caro, considerada a tributação. Por vezes é um pouco mais barato. E como o peso do combustível na operação agrícola é menor, isso acaba ficando irrelevante, dado ao ganho ambiental que a gente tem e consegue expressar aí nas operações. Na navegação, então, é muito maior, assim, o ganho é bastante importante também. E, assim, o driver não é o driver econômico em si, o driver é o driver ambiental, mas a gente tem, sim, na operação rodoviária, um ganho econômico. Agora, levando isso em consideração, você acha que é um sonho pensar numa frota terceirizada que use o biodiesel no Brasil? Não é um sonho. Eu não digo que isso vai acontecer no curto prazo, mas assim como nós temos o etanol hidratado que abastece direto na bomba, com a qualidade do biodiesel que é produzido hoje no Brasil e os devidos cuidados que os combustíveis em geral merecem e precisam ter, eu não vejo como algo inimaginável que a gente, num futuro de médio e longo prazo, tenha biodiesel na bomba para abastecer qualquer veículo do ciclo diesel. Então, isso não é impossível, e a gente imagina que isso possa avançar justamente por conta que as empresas cada vez mais vão demandar parceiros que estejam comprometidos com as suas políticas de sustentabilidade. Então, pode ser que isso se acelere pela própria demanda de mercado.